Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao 26, temos um fato, um milagre muito explorado, mas hoje eu tenho certeza que Deus falará conosco de uma forma especial. Aproveitando a oportunidade, lembrando você, daqui a pouquinho vai ter uma oração, todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, entendimento da palavra e no finalzinho uma oração, é uma forma de aproximarmos de Deus. Quero te pedir um favor, deixa aí um amém, uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, como uma forma de interação. Uma paz do Senhor, dá um glória a Deus, que você quiser. Pode concordar, pode discordar também com educação, é sempre bem-vindo. Eu não vou ler o texto todo para ganharmos tempo, na verdade, mas vamos observar um detalhe muito interessante aqui. Os 3 evangelhos sinóticos, eles vão mencionar, eles vão relatar esse milagre de Jesus. Então, se os 3 evangelistas resolveram falar, escrever sobre esse milagre, significa que ele tem uma lição muito especial para nós. E se você observar, parece que a Bíblia é aquele monte de milagre misturado com parábolas, mas não é bem assim. A Bíblia é toda organizada, toda certinha. Os evangelistas que escreveram esses evangelhos, eles tiveram cuidado para colocar cada coisa, cada milagre na ordem, no seu devido lugar. Observamos aqui, Jesus vem de uma pesca milagrosa, que eu já falei dela. Em seguida, Jesus cura um leproso, eu já falei aqui do leproso também. E agora o terceiro milagre, Jesus vai curar um paralítico. Tanto a lepra quanto a paralisia são reflexo, mostra, é como simbolizasse o pecado na vida do homem. Então, não é que a lepra, não é que a paralisia é pecado, mas ela mostra simbolicamente o milagre, simbolicamente o pecado, assim como o milagre mostra também uma lição que daqui a pouquinho eu vou explicar para você aqui. Então a lepra, ela cauteriza. Já viu uma pessoa leprosa sentir dor? Ela não sente dor. A pessoa começa a pecar tanto que chega um dia que um pecadinho não faz diferença, e começa a arrumar desculpas. O leproso, ele perde a sensibilidade, ele não sente mais dor, ele não se incomoda mais, tudo para ele começa a ficar meio que normal. O que mais a lepra faz? Ela deforma e ela contamina. É isso que o pecado faz na vida do homem. Primeiro, a Bíblia fala de cauterizar a mente. Segundo, eu estou fechando os olhos aqui porque estou com bastante sono, mas estou feliz por estar aqui comentando a palavra de Deus com você. Então é isso que o pecado faz. Ele cauteriza a mentalidade do homem. O homem, e chega um certo tempo que o homem passa a não perceber mais de um pecadinho, aí pede perdão e daqui a pouco está cometendo pecados mais sérios, com consequências maiores, e não está percebendo o perigo disso. Deforma, causa dano e ele contamina. E o que a paralisia faz? A paralisia, ela aprisiona e ela imobiliza. Você vai ver o apóstolo Paulo falando com respeito à Santa Ceia. Por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. O processo é esse. A pessoa fica fraco ou fica fraca, depois fica doente e depois a pessoa morre. Aqui fala de fraqueza espiritual, doença. Agora já está contaminado espiritualmente, e morte espiritual, quando a pessoa já não tem mais
já está longe dos caminhos do Senhor. Isso é um perigo muito grande. O procedimento. Você começa cauterizando a sua mente, você começa ficando diferente, né? Não tem mais ânimo para caminhar com os demais. Depois você se contamina e contamina mais pessoas que estão perto de você. E no final das contas você fica aprisionado e imobilizado pelo pecado. Porque diz a Bíblia que do qual o tal é vencido, o mesmo se faz escravo. Quando você se deixa vencer por qualquer tipo de pecado, você fica escravo do pecado. E não se enganem, as pessoas pensam que pecado é só pecado sexual, pecado físico. Tem muito tipo de pecado por aí aprisionando pessoas. É muito pecado. E, e o problema é que você precisa de perguntar como é que Deus vai julgar isso. Será que o pecado que é um absurdo para mim, para Deus é um absurdo também? Ou será que pecado que eu penso que não tem muito problema, Deus vai me julgar seriamente por causa disso? Então é preciso de entender isso aqui. Vamos adiantar? Então a lepra, o pecado é um reflexo da contaminação, da corrupção do pecado. Do mesmo jeito que a paralisia vai mostrar a estagnação produzida pelo pecado. Tem pessoas que chegam a um certo tempo que eles não podem fazer mais nada. Eles não conseguem caminhar mais, seguir o rebanho, porque já ficaram contaminados, já ficaram doentes. E o próximo passo é ficar imobilizado como aquele leproso. Vamos observar aqui o detalhe que aquele leproso não pôde, aquele paralítico não pôde não pôde caminhar até Jesus. Porque se você observar, no outro devocional que fizemos, que não foi o último, né, foi alguns dias, eu falei sobre o leproso que ele vai até Jesus e gritando, né, ele deveria gritar imundo, mas ele chega e fala: se Jesus quisesse, poderia curá-lo, limpá-lo. Então aqui, esse não podia ir até Jesus como aquele leproso. Esse já estava paralisado. Então foi preciso de que alguém levasse ele até Jesus. Eu vejo pessoas que às vezes não têm mais força para caminhar no Evangelho. Essas pessoas precisam de ajuda, precisam de ser adotadas, precisam de caminhar lado a lado com elas. É o que a Bíblia diz, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Então vamos orar pelos que caíram. Tem pessoas que ficam achando graça, porque fulano caiu, fulano era pregador, era pastor, era isso, e agora está aí no pecado. Você não deveria rir desse tipo de coisa. Você está fazendo um papel muito importante para as trevas. Deus não tem nenhum prazer nesse tipo de situação. Então vemos aqui pessoas sendo levadas até Jesus. Seja você também um agente, um condutor de pessoas até Jesus. Leve Jesus através do seu testemunho, através da sua vida, através de evangelização. Convide as pessoas para conhecer Jesus. Isso é muito importante. Segundo, vemos que algo atrapalhava aquele homem de chegar até Jesus. A primeira coisa que atrapalhava o homem de chegar até Jesus é a multidão. A multidão sempre atrapalha. Vocês vão ver também aquela mulher do fluxo de sangue. A multidão atrapalhava, espremia. A multidão, então, é composta por pessoas críticas. Ali o texto diz que tinha fariseus, que tinha doutores da lei, e essas pessoas são problemas, são curiosas. É muito difícil. Às vezes você convida alguém para ir à igreja e ela fala assim: eu queria ir, mas eu fui enganado na igreja. Eu queria ir, mas a igreja está tendo muito problema. E isso é uma coisa muito séria. Igreja tem problema? Tem. Eu quero deixar bem claro que qualquer pessoa que tem um chamado de Deus, ele não vai olhar para os problemas da igreja. Ele vai olhar para os problemas dele. E esse que é o problema das pessoas.
Ah, eu não vou na igreja porque um pastor foi pego pecando. Se ele pecou, o problema é dele. Qualquer pessoa que está buscando Deus não vai ficar olhando para pecado de homem. Embora homem e mulher de Deus precisa de ter testemunho de servo de Deus. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como sou de Cristo. Em outra passagem vai dizer: aprendei-vos de mim. É Jesus, no caso, dizendo, né? Mas o apóstolo Paulo mandando imitá-lo. Se o apóstolo Paulo fosse um vacilão qualquer, um pecador, assim, era pecador, mas se ele fosse alguém que vivia queimando o filme do evangelho, ele não ia dizer: podem me imitar. Então, nós, como cristãos, precisamos de ter a mesma moral que o apóstolo Paulo tinha de dizer: vocês podem me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Isso é muito importante. Então, os críticos, que eram os fariseus, os doutores da lei aqui, aquelas pessoas que estavam ali para procurar defeitos em Jesus, isso atrapalha as pessoas chegarem até Jesus. E a multidão de curiosos. E a Bíblia fala de multidão de problemas, testemunhas. A Bíblia fala da semente que caiu no meio dos espinhos e ela foi sufocada. Multidões de problemas, de contas para pagar, de cursos para fazer, de muita coisa. Isso atrapalha as pessoas de chegarem até Jesus. Aprendemos então que quem chega até Jesus, quem consegue chegar até Jesus, o reino de Deus é tomado à força. Então aqueles homens tiveram um trabalho para fazer, trabalho para chegar até Jesus. Mas aquele paralítico recebeu não apenas uma cura, mas ele recebeu perdão. É sabido que entre os doutores, né, os rabinos, eles ensinavam que uma pessoa só receberia a cura depois que recebesse perdão. Você vai ver em João 9, por exemplo, eles perguntando quem que pecou para que nascesse assim, foi esse ou foi seus pais? Então eles entendiam que a doença era resultado, era fruto de pecado. Então primeiro deveria ser perdoado por Deus para depois ser curado. Aqui Jesus dá uma lição muito grande. Jesus primeiro perdoa o pecado, para depois curar o paralítico. Aqueles homens acharam esquisito. Eles sabiam que primeiro deveria perdoar o pecado para depois curar o paralítico. Quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, ele estava ali, é uma prerrogativa de Deus. Ele estava dizendo: eu sou Deus, eu perdoo o pecado. É tanto que a confusão foi por causa disso. Eles acharam esquisito Jesus perdoar pecado, mas eles vibravam, maravilhavam com a cura divina. É isso que nós devemos ficar preocupados. Perdoar pecado, ser salvo, é muito mais importante do que receber uma cura. Vemos aqui então que aquele homem estava desanimado, estava sem ânimo. Sempre que as pessoas chegam até Jesus, Jesus diz: tenha bom ânimo. Aqui Jesus chama esse homem de filho. Lembra do paralítico, quando eu falei do leproso? Jesus tocou naquele leproso. Aqui Jesus chama de filho. Então Jesus recebe com carinho muito grande. Se a doença era um reflexo de pecado, não estou dizendo que esses homens tinham pecados. Estou dizendo que quando Jesus cura a doença, é como se ele estivesse mostrando o que ele veio fazer no mundo. Mesmo eles tendo reflexo de alguém que já estava estagnado, imobilizado, Jesus chama de filho. E esse é o carinho que Jesus tem pelo pecador. E esse é o carinho que ele tem por aquelas pessoas que muitas das vezes nós rejeitamos, nós ignoramos. Então, ele recebe cura física, ele recebe cura emocional, ele recebe cura espiritual, ele recebe restauração.
Todos que vão até Jesus recebem todas essas curas. Primeiro, cura física, espiritual, porque aceita Jesus e agora é uma nova criatura. E quando você é curado tanto espiritual e emocional, no caso, se Jesus te cura espiritualmente e emocionalmente, automaticamente várias doenças vão sumir da sua vida. É óbvio. Se você é uma pessoa que é muito estressada, muito ansiosa, e quando chega a paz de Deus na sua vida, você começa a ficar livre de um monte de probleminhas. Isso é fato. Então vemos aqui, alguém vai dizer que o homem que era carregado, que era levado em uma cama, agora está carregando a cama. Olha só o milagre que Deus faz. Deus transforma. Eu falei aqui esses dias que Deus, virou cativeiro. Eu falei no último devocional que nosso Deus transforma a maldição em bênçãos. É isso que o nosso Deus faz. Por causa do tempo, vamos orar? Deixa o seu comentário aí. Pode pedir oração. Qualquer um dos irmãos que verem o pedido de oração aí, pode orar. Vamos orar uns pelos outros, isso é muito bom. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. E aprendemos, Pai, que o Senhor tem um carinho especial por aqueles que mesmo já estão estagnados pelo pecado, por aquelas pessoas que não conseguem mais caminhar sozinhas e que precisam de serem arrastadas até o Senhor, carregadas até o Senhor. Pai, envia pregadores, missionários, pastores que tenham um coração, Pai, aberto para a Tua obra, que tenha realmente o Espírito Santo para que possa carregar essas pessoas, para que possa dar suporte para elas, para que possam fazer com que elas cheguem até o Senhor e capacite-os cada vez mais. Aqueles homens, Pai, tiveram ali inteligência, tiveram criatividade para descer um homem pelo telhado. Que nós venhamos ter inteligência, sabedoria para conduzir as pessoas até o Senhor. E cura, Pai. Cura emocional, espiritual, fisicamente. Restaura as vidas em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.